Dia do amigo, dia do homem, dia da mulher, dia do idoso. Tem datas no calendário para tantas comemorações que dificilmente alguém consegue recordar todas elas. E hoje, 6 de setembro, é o dia do sexo. Segundo uma pesquisa feita, a origem da comemoração foi em 2008, quando uma empresa de preservativos promoveu uma ação de marketing que instituía uma data em homenagem ao sexo. E quem está aqui na CBN para falar um pouquinho mais sobre esse assunto é o nosso convidado especial, o sexólogo Marcos Santos. Bom dia, Marcos. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia e obrigado pelo convite. Marcos, essa mesma origem em 2008, conta um pouquinho mais para a gente sobre essa data e como nasceu de fato 6 de setembro sendo o dia do sexo, por favor. Eu penso que é uma data oportunista, né? Porque a empresa que sugeriu ou se propôs a fazer esse marketing em cima dos preservativos que vendia, conseguiu promover, além do seu produto, a ideia de que a gente precisa realmente falar mais sobre sexualidade, né? O sexo em si, que seria o marketing maior para esse dia, né? O dia 6/9, né? É bem relacionado à ideia do 69, a posição sexual. Ele acaba trazendo um monte de repercussões que nos fazem pensar que realmente, se não está sendo falado, é porque ainda nos é velado e nos é reprimido esse assunto, né? Então a empresa ela foi muito feliz porque ela acabou não só promovendo o seu produto e serviços, mas também o aspecto educacional, porque nos faz anualmente lembrar que existe esse fator humano, né, da sexualidade, que requer uma atenção especial, não apenas num único dia do ano, mas todos os dias e em todos os aspectos, porque essa campanha que foi feita em 2008, ela associou muito o sexo, né, a prática do sexo, com o cotidiano, né, com questões corriqueiras que as pessoas muitas vezes não relacionam à sexualidade, mas que está totalmente envolvido, né, o aspecto emocional, afetivo, a rotina do trabalho, as questões culturais, né, como muda de uma cultura para outra e às vezes até um espaço muito pequeno, né, geográfico, como pensar que Blumenau tem uma cultura para a sexualidade que é diferenciada do pessoal de Florianópolis, de Curitiba, e assim por todas as cidades, né? Então a gente pensa diferente, age diferente, e até a educação que é aplicada na sexualidade em cada região é diferenciada também, é adaptada à cultura, né? Aos aspectos que foram evoluídos, intelectuais, tal. Cada cidade tem um aspecto intelectual diferenciado, então o sexo vai aparecer de formas variadas, né? É importante falar dessas várias formas e o porquê delas, né? Por que existe tanta variação, diferença? E eu te pergunto então, através dos teus estudos, nesse teu conhecimento na área de sexologia, como é que é esse assunto hoje aqui na região de Blumenau? Ainda traz um certo desconforto, digamos assim, falar sobre sexo, por exemplo, no meio familiar, jovens, adultos, terceira idade. Como é que é esse assunto tratado no dia a dia na nossa cidade? Sim, eu penso até que existem restrições maiores que estão dentro do lar, justamente porque não existiu no passado uma educação formatada para se falar de sexualidade, né? O sexo, a prática do sexo ali, ele apareceu vulgarmente, né? Na questão do pai para o filho, dos avós, as relações práticas ali, a manifestação afetiva do passado, mas muito disso mudou ao ponto de a gente pensar hoje que o sexo e a afetividade eles estão vinculados sim, mas eles podem ser praticados de forma separadamente, né? Pensar que muitas pessoas hoje praticam sexo sem vínculo afetivo, né? Eu reforço que acho muito interessante e positivo que as pessoas mantenham relações sexuais afetivas, né? Que se vinculem, que se apaixonem, que tenham sentimento mais forte, até em virtude da qualidade desse sexo que será praticado. Então a gente pode avaliar aqui em Blumenau, por exemplo, que existe sim um fator restritivo até certo ponto, um pudor, né, em se falar publicamente, porque ainda se avalia o sexo como sendo uma prática velada, né, aquela coisa do privado, do aspecto das práticas dentro do seu lar, dentro dos seus cômodos, né, mas importa assim trazer para fora o aspecto discursivo, né, o falar sobre, porque vai emancipar as pessoas, né, principalmente nossos avós e pais que não tiveram educação, para uma nova sexualidade. A avaliação de que nós estamos no século XXI e ainda as pessoas têm pudores, repressões, censuras, né, e acabam se privando muitas vezes do prazer sexual porque não lhes foi falado a respeito, nem da sua saúde sexual, os cuidados, os paliativos e o aspecto educacional para a felicidade e para o bem-estar que o sexo pode promover na vida delas. Então, Blumenau, eu olho assim com olhar com sérias ressalvas em virtude de se falar muito pouco. São poucas atividades, né, públicas que vêm à tona o assunto sexualidade. Então, nos interessa muito sempre qualquer canal de comunicação que abrir o espaço para se falar, né, seja num curso, palestra, rádio, TV, os informativos, que avancem até na própria educação sexual, que também é limitada, porque não só Blumenau, mas boa parte dos municípios do país tem restrições aos seus materiais informativos, né? A escola tem restrições também, porque os próprios professores, os diretores, os regentes, eles também tiveram
uma privação da sua educação sexual. Eles também têm limites, né? Acabaram não aprendendo nada de novo, assim, não evoluíram, não se adaptaram, não absorveram o que há de novo. Existe muita informação útil, nova hoje sobre sexualidade, que trará bem-estar para as novas gerações. E por que com as meninas, principalmente, é mais difícil esse diálogo em casa? Justamente pela falta de educação, né? As mulheres, elas foram reprimidas historicamente ao ponto de não se tocar no assunto, nem elas entre elas e nem os homens com elas, né? Os homens usaram as mulheres literalmente, e no final do século passado, nas décadas de 70 em diante, é que a gente percebeu que houve uma emancipação, né? A mulher no mercado de trabalho, a instituição do divórcio, né? Achei muito interessante porque o IBGE aponta hoje que desde aquela época, quando se instituiu no Brasil, em 1977, o divórcio, a mulherada resolveu chutar o balde, porque estavam realmente chateadas, incomodadas com seus casamentos, né? Também por aspecto sexual, por não estarem satisfeitas, né? E não quererem ter filho obrigatoriamente, poder escolher, poder planejar a sua vida, né? Sexual também, nesse sentido. E até então a gente percebe que existe um número muito grande. O IBGE aponta hoje que de cada 10 casamentos formados, 8 vão se divorciar em menos de 5 anos. Isso nos diz o quê? E por que a maior parte dos divórcios são solicitados pelas mulheres, né? Porque justamente o homem ainda tem um preconceito, tem um certo machismo, tem um certo limite, né, da sua relação com a mulher, ainda quer uma mulher submissa, ainda quer uma mulher que seja subjugada à sua vontade, e isso não é mais permitido hoje, né? Isso não cabe mais. A gente sabe que existem esses perfis de pessoas, né? Inclusive as mulheres que foram educadas naquele formato antigo também são machistas, né? Porque defendem muitas vezes o pudor, a limitação, a mulher do lar, a domesticação, e hoje já não cabe mais. A nova geração que está aí não aceita isso, né? As mulheres querem trabalhar, querem estudar, querem se envolver, querem ter prazer sexual, querem falar sobre o assunto, e eu penso até que os eventos que acontecem sobre sexualidade públicos enchem de mulheres por causa disso. Os homens estão intimidados nesse sentido porque eles não estavam preocupados em falar sobre, né? E as mulheres querem falar muito sobre, né? Querem saber, então a gente tem prazer, então a gente pode se relacionar afetivamente com uma pessoa, desenvolver isso, ter um aspecto de felicidade por trás disso. Os homens usaram esse processo sexual para sua comodidade, para o seu bem-estar, mas não avaliaram que existia um vínculo ali, um afeto, uma disponibilidade da mulher para outras questões, e aí as mulheres agora estão vindo com tudo, né? Elas vão retomar uma certa questão de valores particulares ali, que envolve sim educação, que envolve sim afetividade social. Elas estão na rua, elas querem saber, elas querem falar sobre, elas sabem tanto quanto os homens, porque elas estudam, né? Curiosamente, na faculdade hoje, nas universidades, as mulheres dominam boa parte das cadeiras e disciplinas ali, porque se interessaram mais em desenvolver o intelecto também. Então, as mulheres estão ficando mais inteligentes que os homens, né, no sentido de perpetuarem a educação, e estão sabendo mais de sexo, inclusive. Então, o homem não sabe de nada. Eu digo hoje que o homem sabia muito do prático, mas o teórico não foi absorvido. Ele precisa estudar novamente, precisa rever o conceito, aprender sobre a mulher, aprender com a mulher, que eu acho que é mais interessante, né, as parcerias que se formarem, e avaliar também questões de orientação sexual, entender o porquê das manifestações, né? Homossexualidade, bissexualidade, eu penso que são todas práticas históricas comuns, sempre presentes, sempre estiveram. Então tem aspectos também de caráter cultural, religioso, que reprimem as pessoas, né? E eu acho que a mulher sempre foi muito mais reprimida, né? Hoje ela está se soltando mais e muitos homens estão abraçando essa causa para envolvê-la no processo cultural, na política, na relação de poder que existe ainda, né? Então, e aquela relação e a frase, explica para a gente um pouquinho melhor, Marcos. O homem com relação ao sexo é um micro-ondas e a mulher com relação ao sexo é um fogão a lenha. Como é que a gente pode explicar essa frase? Teve um período histórico pouco que foi veiculada essa questão da anatomia, da fisiologia, da sexualidade. A gente pode até avaliar que muito tempo atrás, ali na década de 1920, a educação sexual que foi promovida no Brasil privilegiava apenas o homem, né? Os rapazes de 12 a 18 anos, eles tinham uma educação biológica do seu próprio sexo, mas não se pensava da mulher. Falava-se do corpo do homem e falava-se da prática sexual usando a mulher. As mulheres naquela época elas tinham uma educação a partir dos 18 anos, se estivessem em vias de fato de casar, senão elas não poderiam receber a informação, né? E aí ficou criado um aspecto ali teórico, né, de que as mulheres teriam um fator aí de desenvoltura sexual que requeresse mais tempo, né, de adorno, de estímulos, de preliminares. Mas eu penso que cada mulher varia de uma para outra, então a gente não poderia limitá-las a pensar, não, o sexo para a mulher é mais demorado e o orgasmo virá com muito mais tempo de prática, né? Eu penso que não. Eu penso que a mulher, se conhecendo, né, até a partir das práticas autoeróticas e masturbação, ela vai identificar que o orgasmo dela é não só mais forte e intenso que o do homem, realmente é, fisicamente falando, né,
como também favorece ela muito mais, né? Porque ela vai, no aprendizado, desenvolver outros aspectos que no passado não foram permitidos, né? As mulheres estão se empoderando, descobrindo que a prática sexual delas não tem limitações. Essa coisa de demora ou tempo maior varia de mulher para mulher. Tem mulheres que requerem mais preliminar, né? Mais aspecto emocional, até de sedução, de envolvimento. Muitas vezes a gente pensa ou pensava que as mulheres precisariam estar apaixonadas e enamoradas para querer o sexo e ter prazer. E na verdade não, as mulheres têm a desenvoltura sexual tanto quanto o homem nas práticas sem afeto também, né? A busca para parceria, sem afetividade, e a gente não pode reprimir uma mulher por querer sexo pelo sexo. Porque o homem fez isso milenarmente, foi aceito culturalmente, e agora as mulheres querem também. Então é permitir-se que se descubra, se aprenda, e cada mulher vai descobrir o seu ritmo, né? O seu prazer, a sua intensidade. E com toda essa evolução da sociedade, agora também as redes sociais, né? Os apelos, inclusive na própria internet, o que traz preocupação para você quando o assunto é sexo nos dias de hoje? Pois é, existe uma absolvição ao ponto de permitir que se fale tudo e se mostre tudo, né? E a internet, como sendo quase um território sem lei, permite que as pessoas digam, façam e mostrem aquilo que elas estão desejando sexualmente. E aí a gente vai encontrar aquilo que sempre existiu, que são os desejos e fantasias, né, e os fetiches sexuais, e aquilo tudo que a gente já não permite mais culturalmente, até na questão do ilícito, né? O sexo proibitivo, aquelas práticas sexuais que a gente identifica como transtorno, patologia, né? Então existem muitos canais, muitos sites, muitos artigos, muitos dados e blogs que apresentam o sexo de uma forma até mesmo vulgar e querendo naturalizar certas práticas, né? Como a gente vive numa sociedade que politicamente existem leis e práticas e questões, é importante visualizar primeiro o primeiro movimento e essa questão, né? É lícito aquilo que você deseja? É factível? Na sua cultura é permitido, né? Porque muitas pessoas ainda cultuam certas práticas que não aceitamos mais no nosso país, por exemplo, né? A pedofilia é um crime, é proibido, né? É uma coisa que a gente não pode falar sem a questão do proibitivo. A gente não pode discursar sobre querer ver aspectos positivos de práticas que a gente considera hedionda, né? São crimes hediondos, né? O estupro, a violência contra a mulher. E aí, se não há consenso na prática, onde mulheres e homens podem interagir e praticar aquilo que ambos querem praticar, a gente precisa avaliar a questão do ilícito. Então, na internet, muito do que está sendo exposto ali realmente é um material vulgar, ignorante, é uma cultura, uma contracultura talvez relativa que não favoreça a população, mas que desperta e revela desejos e fetiches de muitos nós. Assim, muitos de nós vamos nos identificar com questões da internet porque vamos ver ali algo que nos desperta interesse, inclusive sexual, né? Então, a pornografia hoje ela está muito despudorada ao ponto de revelar qualquer coisa, né? Qualquer prática, qualquer manifestação, inclusive na particular, né? As pessoas estão se exibindo e se mostrando sexualmente sem receio das consequências desse ato, né? E isso não pode trazer consequências até para o lado psicológico dessa pessoa, de repente, Sim. No momento não mensura o que pode acontecer no futuro, mas depois se envergonha do que mostrou para os outros? Quando se torna público uma questão de intimidade, assim, você está colocando ao julgamento popular, né? Então, o psicológico vai ser afetado quando você for julgado. Enquanto você está ali se expondo e se exibindo e gostando até dessa manifestação, né, não há problema. O problema é quando se torna público, as pessoas irão te julgar por algum comportamento que você manifestou. E quando o sexo é explícito, você está se exibindo, né, será julgado por isso. E esse julgamento gera sofrimento. As pessoas não sabem lidar com a questão da contraparte, do feedback negativo ou destrutivo, né, as críticas destrutivas, né, que tornam as pessoas mais frágeis e vulneráveis. Então, se a pessoa não está preparada para isso, então que se prive disso e se manifeste mesmo no seu ambiente particular e se reserve um pouco mais. A gente percebe que o jovem, né, adolescente, acaba impulsivamente reagindo à internet, até de forma grosseira, porque ele acha realmente que tem um direito de se expor e expor para os outros aquilo que ele deseja, né? Só que essa manifestação a gente percebe que é contrária à convivência social, né? Então, o que está na internet revela uma coisa que a gente tem medo que venha para o público, né? Está na internet, no virtual, mas é uma ação prática. Alguém praticou aquilo, executou e expôs, né? E o julgamento vem na sequência e as pessoas ainda não estão nem preparadas, assim, amadurecidas para lidar com essa opinião pública. Isso que é o problema maior hoje, assim, do sexo na internet. Para a gente poder finalizar, por falar em público, aqui em Blumenau tem um encontro importante na noite de hoje, aproveitando este dia do sexo. Vagas praticamente que encerradas, mas fala um pouquinho mais como é que vai ser essa proposta, esse tema em si no encontro de hoje.
Desde 2013, auxiliado com outros profissionais da área da educação e saúde, nós organizamos um encontro, né, que é chamado o GSEX, Grupo de Estudos da Sexualidade aqui de Blumenau. E anualmente, pelo menos uma vez ao ano, a gente gosta de fazer um encontro maior, que é esse do Dia do Sexo, né, para a gente não deixar passar em branco, né, outras datas similares e afins também. E essa atividade visa realmente discutir temas muito atuais do sexo, né. Nós temos elencado 4 tópicos que a gente considera hoje cruciais, que são as revoluções sexuais, os avanços e retrocessos, né, as questões da sexualidade da sociedade no Brasil, né, a gente pensar o aspecto nacional, o que está acontecendo hoje com a sexualidade do brasileiro, né, como é que será o sexo daqui para frente, as práticas, as manifestações, né, toda essa liberdade de expressão sexual que vem à tona ali, e também falar um pouco mais de educação e saúde sexual. Eu penso que a educação trabalha no preventivo, né, e a saúde sexual está trabalhando ainda, infelizmente, no processo muito remediativo dos problemas e doenças, né, quando ela